Meus queridos, eu gostaria de conversar com os irmãos nesta noite, noite de Páscoa, sobre as bênçãos que a ressurreição de Jesus, ela nos trouxe e nos proporcionou. São tantas as bênçãos que a ressurreição nos trouxe. Eu separei algumas delas para conversar com os irmãos nessa noite. E eu gostaria de, antes de mais nada, orar com você, mais uma vez, e pedir ao Senhor que nos oriente nesta noite, e que possamos estar atentos à sua santa palavra, porque eu posso falar aos teus ouvidos, mas somente o Espírito Santo pode falar ao teu coração. Se ele não falar, então a minha oração é que eu rogo ao Senhor, eu suplico ao Senhor, que o Espírito Santo mais uma vez dispense a nós graça e misericórdia, para que a nossa mente possa estar cativa à sua santa palavra. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, mais uma vez, na Tua presença, e da Tua presença nós não queremos sair. E, ó Deus, nós rogamos ao Senhor, para que esse momento de ministração, a nossa mente esteja cativa somente à Tua santa palavra, que este pregador possa ser usado pelo Senhor, ser boca do Senhor, para trazer aos corações dos teus servos aquilo que o Senhor já trouxe ao meu coração, da forma que o Senhor me edificou quando estava preparando este sermão. Que agora, Deus, possa alcançar os meus irmãos aqui. O Senhor usa-me como canal de bênçãos na vida deles. Ó Deus, que essa noite nós possamos entender algumas verdades, santas verdades, nas quais as bênçãos da ressurreição nos alcançaram. Mais uma vez, graças somos por Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e vivo está, e voltará para nos buscar. É a nossa oração, e assim faço e oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, em duas datas do ano, a gente nota as igrejas com mais pessoas. E as duas datas, por óbvio, remetem a Cristo. O seu nascimento e a ressurreição. O Natal e a Páscoa. Isso não tem nada de errado. Isso é muito bom que as pessoas procurem. O que não podemos cometer os erros de entre Natal e Páscoa, ou Páscoa e Natal, não mais nos voltarmos a Cristo. Ele é o Senhor do Natal, Ele é o Senhor da Páscoa, Ele é o Senhor da vida. Ele é aquele que nos permite, inclusive, estarmos aqui nesta noite pela sua soberania. Não foi decisão nossa, foi soberania dele. Se ele não permitisse, irmãos, não estaríamos aqui, os irmãos não teriam vindo de Embu das Artes, o pastor não teria vindo de Jundiaí, os irmãos não teriam vindo de Franco da Rocha. Não poderíamos. Pela sua graça, misericórdia e soberania, Ele separou esta noite para nós louvarmos a Ele, meditarmos na sua santa palavra, e mais uma vez, a palavra, ela fala no nosso coração. O problema, então, é se ausentar da presença de Deus durante o ano. Que você possa buscar o Senhor durante todos os dias da sua vida. A título de introdução, e já vou ler o texto, nós sabemos que a Páscoa, ela nos remete à passagem, nos remete ao Antigo Testamento, onde o povo estava cativo há 400 anos, nas mãos do Egito, escravizado,
E o Senhor, aprove o Senhor libertar o seu povo como disse que faria. Ele usa um servo dele para conduzir o povo para fora do Egito. Na Páscoa do Antigo Testamento, um cordeiro, ele era sacrificado. Então, o sangue daquele cordeiro era oferecido em favor dos pecados do povo. Na Páscoa cristã, no Novo Testamento, agora precisamos pensar num olhar diferente, onde a cruz, ou na cruz, o nosso Salvador morreu ali, verteu seu sangue, Cordeiro de Deus, sem pecado algum. E agora, então, nós estamos dizendo que não é mais necessário sacrificarmos animais. Porque agora o sangue do nosso Senhor foi suficiente, é suficiente para resolver a questão do pecado, resolver a questão da separação entre Deus e o homem. Na Páscoa cristã, meus irmãos, Jesus foi traído e preso. Ele foi julgado naquele julgamento que nós sabemos daquela forma que foi, e foi condenado. Ele morreu em cruz e foi sepultado, mas também ressuscitou ao terceiro dia. De forma, irmãos, que aquele sepultamento, onde ele foi colocado, o corpo foi colocado, não teve a última palavra, a morte não teve a última palavra. A última palavra foi do nosso Senhor, onde ele matou a morte, onde ele venceu a morte. E foi o único, inclusive, que ressuscitou e vivo está. Os demais, nós vemos nas Escrituras que outros ressuscitaram. O próprio Jesus ressuscitou. Pedro ressuscitou alguns, em nome de Jesus. Mas todos eles morreram. E o único que ressuscitou, pelo poder da Trindade, é o nosso Jesus. Ressuscitou e que vivo está é o nosso Jesus. De forma, irmãos, que a história não termina em um funeral. A história não termina ali. A história, ela continua. E pelo motivo que nosso Senhor ressuscitou. Irmãos, é tão importante entendermos ressurreição, porque quando Jesus ressuscitou, isso selou a nossa fé. Isso trouxe para nós cristãos que a Bíblia é uma verdade. Se não houvesse a ressurreição, a Bíblia seria uma mentira. O Evangelho seria uma mentira. Jesus Cristo seria uma mentira. Pois a Bíblia, os escritos que já tinham em mãos, diziam que ele iria sim ressuscitar. O próprio ministério de Jesus dizia, olha, eu vou ressuscitar. De forma que a ressurreição do nosso Salvador, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, se ele não tivesse ressuscitado, irmãos, Paulo diz assim, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Porque tudo seria uma mentira. Tudo seria um engodo. Tudo seria um engano. Tudo seria uma farsa. Agora responda ao seu coração, e nós já vamos ler o texto. O que a ressurreição, de fato, ela significa para você? O que o túmulo vazio significa para você no domingo e na segunda-feira, e na terça-feira, e até a outra Páscoa? O que significa para você? O que te remete isso? O que mudou na sua vida um túmulo vazio? Olhando para o túmulo vazio, quais são essas bênçãos que o pastor está trazendo hoje, que nós podemos colher? E os nossos irmãos que passaram por nós, que foram igreja antes de nós, puderam colher. E os que virão,
irão colher. É sobre isso que eu quero falar com você. E agora sim, eu vou convidar você a abrir a tua Bíblia em Lucas. Evangelho de Jesus Cristo por Lucas, não é Evangelho de Lucas. O Evangelho é de Jesus, por Lucas. No capítulo 24. E nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 12. Assentados mesmo, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, nós faremos a leitura. Eu estou usando a versão ARA, por isso pode haver alguma divergência da sua versão. Mas diz assim o texto sagrado. Capítulo 24, verso 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Irmãos, aqui o texto de Lucas e os 4 evangelhos, eles vão retratar a ressurreição de Cristo. O texto, ele traz para nós que algumas mulheres, então foram, isso ainda era madrugada, estava amanhecendo, elas foram ao túmulo. A Bíblia nos diz, inclusive, o que elas foram fazer nesse dia e neste local. Irmãos, elas não estão indo ali para cantar um hino de vitória, elas não estão indo ali para se alegrar. Irmãos, elas estão indo ali para embalsamar um corpo, para levar aromas e caros aromas. Elas, portanto, estavam vivendo o início de um luto, início das dores, depois de terem presenciado o nosso Salvador, o Salvador delas, o Senhor delas, o Deus delas, o Jesus delas, aos quais elas acompanharam o ministério, servindo, para onde ele ia com os discípulos, abençoando, inclusive com seus próprios bens. Agora, elas estavam indo até lá para colocar aromas, perfume no corpo de Jesus. Aqui, irmãos, elas estão vivendo plena dor da alma. Mas Jesus é aquele que muda o curso da história. Quer dizer para você que a cruz não foi um acaso? A cruz não foi algo que não deu certo no caminho? Então crucificaram Jesus, condenaram Jesus. A cruz, meus irmãos, foi uma agenda dos céus. Apocalipse 13, verso 8, vai dizer que o Cordeiro já havia sido morto desde o início do mundo. Então, aquele que foi morto na cruz pelos nossos pecados, não foi um plano B, não foi uma situação diferente, não foi uma situação
para resolver uma questão que não deu certo, quando o homem pecou, mas Jesus em cruz, plena soberania de Deus Pai, a agenda do céu sendo cumprida ali. Jesus, ele muda o curso da história. Aquelas mulheres, quando chegaram ali, diz o verso 2, encontraram a pedra removida. Irmãos, para você ter uma ideia do peso daquela pedra, era necessário a força de 20 homens para deslocar aquela pedra. Eu penso que no curso da nossa vida, nós passamos por tantas coisas também. João, ele vai retratar da seguinte forma, no Evangelho de João. Ele vai dizer o seguinte: olha, aquelas mulheres quando estavam indo, elas perguntavam uma para as outras, mas o que nós vamos fazer? Porque tem uma pedra lá. Como é que nós vamos remover aquela pedra? Como é que vai ser isso? Mas eu vejo um princípio, irmãos, da fé daquelas mulheres. Quando Lucas ele foi mais sucinto. Mas eu vejo que, quando João retrata isso, ele diz, olha, aquelas mulheres estavam vencendo o medo, porque estavam saindo sozinhas. Eram mulheres. Irmãos, mulheres não tinham voz. Não tinha vez. Mulheres não podiam sair sozinhas. Elas foram até lá vencendo o medo. É um princípio para nós. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vencemos os nossos medos. Nós vencemos as nossas dificuldades. Porque é aquele, sim, que para ele não tem obstáculos. Para ele não tem situações difíceis. Para ele, na sua soberania, e pense em soberania, não naquilo que você tem no coração, naquilo que você quer, naquilo que você gostaria que acontecesse. E graças a Deus, as coisas é dele, por ele, não é do nosso coração. Porque o nosso coração, muitas vezes, nós queremos coisas diferentes. Basta você levar uma fechada no trânsito. Graças a Deus, as coisas acontecem na sua soberania. Essas mulheres, irmãos, diz o texto, que elas, quando chegaram, a pedra estava removida. E elas entraram, mas elas não acharam o corpo do Senhor. Imagine você nessa situação, indo até lá, para levar aromas para colocar no corpo de Jesus. Chega lá, a pedra já não está mais, a dificuldade, então, essa dificuldade já não tinha mais. Agora, perplexas, com medo, você também passaria pela mesma situação. Talvez a gente nem fosse. Chegando lá, então, entraram, olharam e não acharam o corpo de Jesus. Meus irmãos, claro que ficaram perplexas. Claro que elas ficaram, talvez sem saber o que fazer, mas perguntando e olhando uma para a outra, mas como aconteceu? A pedra não estava lá, o corpo não está aqui, roubaram o corpo. Agora digo eu. Irmãos, tantas coisas passaram ali. Mas, diz o verso 4, que apareceu a elas 2 varões, com vestes resplandecentes. Mais uma vez, muitos de nós estaria correndo. Era anjo. Mas a gente não está acostumado a ver anjo. Quem é que viu anjo aqui? A Bíblia diz, embora que nós já recebemos anjos, nem sabemos, né? Tantas pessoas já passaram para a tua vida, já te ajudaram, verdadeiros anjos, e a gente nem imagina. As mulheres ficaram perplexas. As vestes daqueles varões eram resplandecentes. Ficaram, sim, possuídas de temor. Baixaram os olhos para o chão. Temor. E agora, elas vão ouvir algo que vai mudar a vida delas. Irmãos, primeiro que, quando nós estamos debaixo da graça do Senhor, em comunhão com o Senhor,
Irmãos, ouvindo das coisas do Senhor, o nosso coração se enche de temor. Pense você que os pregadores, eles têm... Nós nos preparamos, nós pedimos a sua orientação, ao Espírito Santo que nos ilumine a mente. Mas, irmãos, tem muito temor. Nós precisamos aqui estar com os joelhos trêmulos, sim. Sabe por quê? Porque a palavra não é minha, a palavra não é do pregador, a palavra é do Senhor. E quando nós vamos pregar a palavra que é do Senhor, nós precisamos pregar com fidelidade. E aquelas mulheres, então, com o coração cheio de temor, agora irão ouvir daqueles homens as seguintes palavras. Por que buscar entre os mortos ao que vive? Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Irmãos, você imagina aquelas nossas irmãs? Como é que ficaram? Ele ressuscitou. E aquele momento, algumas coisas passaram pela mente das nossas irmãs. E os anjos, aqueles homens continuam dizendo: lembrai-vos de como vos preveniu. Ele já falou. Ele falou para vocês. Vocês precisam lembrar. Lembra disso. Irmãos, quantas vezes o Senhor já acalmou o nosso coração, já trouxe sermões no nosso coração, já falou diretamente no nosso coração, o Senhor nos tratou, nos cuidou. Quantas vezes, e quantas vezes também nós nos esquecemos. Lembrai-vos das coisas que o Senhor já lhe falou. Por que nós também temos medo da segunda-feira? Irmãos, se eu abrir a minha agenda para os irmãos dessa semana aqui, dá medo. Mas o Senhor me disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estarei convosco na sua agenda, na sua empresa, no seu lugar de trabalho, no ônibus, no trem, no metrô, no escritório, na casa. Estarei convosco todos os dias. Irmãos, esta palavra enche o nosso coração de alegria. Porque o Senhor, Ele prometeu, tudo o que Ele prometeu, Ele cumpre. Todas as suas promessas, Ele cumpre. Mas, essas mulheres, irmãos, agora, coração, temor, mas com coração alegre, porque o Senhor cumpriu a sua palavra. Aquele luto, ele foi interrompido. Aquele momento de dor, ele foi interrompido. Mas, irmãos, por que tantas vezes a gente persiste, a gente insiste em continuar com o coração em luto? Se o Senhor já ressuscitou. Porque muitas vezes a gente persiste, insiste em continuar com as nossas feridas, se Ele já curou as nossas feridas. Porque muitas vezes insistimos em vir aos cultos, mas não servir a esse Senhor com alegria. Muitas vezes pessoas entram às igrejas, irmãos, decretando o seu próprio fim. Eu fui pregar numa igreja, o Senhor me levou para pregar lá na Argentina, e ali eu expus o sermão, e ao final dele, uma senhora me procurou e veio chorando à frente, e ela disse: pastor, eu saí de casa sendo o último dia da minha vida, eu vinha ao culto, depois do culto eu iria me suicidar, e o Senhor hoje curou as minhas feridas. Irmão, o Senhor é aquele que cuida, que cura. Talvez você, nessa noite, possa estar dizendo: meu casamento não vai tão bem, pastor, o senhor não me conhece. Eu não conheço, não. Talvez você esteja dizendo: meu emprego não vai tão bem, o senhor não me conhece. Eu não te conheço, não. Talvez você esteja dizendo: estou na igreja A, B, C, a igreja não vai muito bem. Não sei também, não. Mas eu sei que o Senhor conhece. E basta.
Ele conhece o teu casamento, Ele conhece a empresa que você trabalha, o círculo de pessoas que você convive. Ele conhece as suas dores. Como Ele conhecia as dores dessas mulheres aqui, que foram até o sepulcro. Chegando lá, o luto acabou. Essa é uma das primeiras bênçãos da ressurreição. Jesus não apenas muda a história, Ele não apenas muda algumas coisas que a gente vai levando e carregando, talvez o luto, mas o Senhor muda também o presente daqueles que crê, e muito mais, Ele muda o futuro daquele que crê. O texto continua, irmãos, e ele vai dizendo para nós, o verso 7 diz assim: importa que o Filho do Homem, quando ele fala das palavras, para lembrarem das palavras, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras, verso 8. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. O texto vai dizer para nós que elas foram e contaram, e anunciaram. E vai dizer para nós também que nem todos creram. Nem todos creem na nossa pregação. Nem todos creem naquilo da forma que o Senhor muda a nossa vida e o nosso coração. Verso 10 vai dizer quem eram essas mulheres, irmãos. Quem era, inclusive, essas nossas irmãs que estiveram lá no túmulo. Era a nossa irmã Maria, eram duas irmãs Maria. A nossa irmã Maria Madalena, a nossa irmã Maria, mãe de Tiago, e era a nossa irmã Joana. Irmãs que acompanharam o ministério de Jesus, tiveram a bênção, a honra de estar nesse momento da ressurreição e anunciar aos demais. Irmãs que, por serem mulheres, o Senhor, e viver toda aquela situação que as mulheres tinham, o Senhor foram as primeiras. Maria Madalena foi a primeira que o Senhor encontrou e disse: vai lá, avisa Pedro, avisa os demais, avisa os discípulos, que o Senhor encontrou. Agora, as nossas irmãs, Maria Madalena, por exemplo, é aquela que Jesus expulsou demônios. Você consegue imaginar isso? Para aquela que Jesus encontrou, expulsou demônios, é a primeira mulher, a primeira pessoa que ele aparece. O nosso Senhor não tem essa situação de eu vou aqui, primeira pessoa vai ser para aquele influente lá, porque ele vai espalhar a notícia. Não, foi para uma mulher humilde, uma mulher pecadora, mas agora regenerada pela graça, a nossa irmã Maria Madalena. Mulher fiel que acompanhou Jesus na sua trajetória. Agora, irmãos, ele vai falar de Joana. Joana é aquela que foi curada por Jesus e também passou a sustentar o ministério. Vai falar aqui a nossa irmã Maria, mãe de Tiago, mulher de coragem, sustentou também o ministério de Jesus. Mulheres que passaram pela transformação e não continuaram sendo as mesmas pessoas. Irmãos, o sentido da Páscoa, o sentido da ressurreição, ele precisa transformar o nosso coração. Ele precisa mudar a nossa vida, de maneira que nós não continuemos sendo as mesmas pessoas que nós éramos antes de conhecer Cristo. É servir no reino, servir ao reino, servir aos irmãos, é abençoar a igreja, abençoar ao reino. Talvez, como aquelas mulheres, não tinham influência, mas elas tinham algo, elas foram regeneradas por Cristo. Elas tinham agora a missão de dizer: olha, ele ressuscitou, não está mais lá não. Muitos creram, outros não creram. Aquelas mulheres, irmãos, foram crentes, irmãs nossas, realmente tocadas.
e mudadas, porque o verso 11 vai dizer, tais palavras lhes pareciam, que elas anunciaram, mas tais palavras lhes pareciam como um delírio. Você está louca, vocês estão doida. Não, não ressuscitou não, está morto lá. Muitos não creram e não acreditaram. O verso 12, irmãos, ele vai trazer para nós aqui algo muito interessante. Vai citar agora Pedro. Irmãos, Pedro, vamos relembrar um pouquinho. Quem foi Pedro? Pedro foi aquele que Jesus chamou quando estava pescando, lá em Marcos 4, no mar da Galileia. Pedro foi aquele que ele foi chamado e imediatamente passou a seguir Jesus. Mas Pedro foi aquele temperamental. Pedro foi aquele que negou Jesus. Pedro foi aquele que... homem muito difícil, e nós somos todos Pedros também. Nós também não somos fáceis. Mas Pedro, irmãos, lá em Marcos, vai dizer assim, olha, quando Jesus ele tem um encontro com Maria Madalena, ele diz, olha, anuncie aos discípulos que eu ressuscitei e a Pedro. Primeiro ele diz, olha, fala para os discípulos, depois a Pedro. A ordem das coisas nos parece, às vezes, complicadas, mas, irmãos, embora Pedro fez parte do círculo mais próximo de Jesus, e os outros discípulos talvez não, Jesus tinha ali Pedro, Tiago, João, o círculo mais próximo. Os demais não, né? Estavam com Jesus, chamados por Jesus, mas não faziam parte do círculo mais próximo. Mas Jesus fala, avise, anuncie aos discípulos. Jesus não faz qualquer acepção. Mas avise Pedro também. E Pedro foi avisado. Irmãos, nesse cenário aqui que nós estamos, quando Jesus ele se encontra, ele vai até Pedro, ressuscitou e vai até Pedro, apareceu a alguns, esteve ali com os dois homens no caminho de Emaús. Depois ele vai lá no mar da Galileia. E ele diz lá em Marcos, olha, fala para eles que eu vou até a Galileia. A Galileia foi onde eles foram encontrados por Jesus, inclusive Pedro. E agora o cenário vai ser o mesmo, o cenário, de novo o mar da Galileia, de novo pescando. Quando Jesus morreu e foi ressuscitado, foi sepultado, Pedro falou assim, eu vou pescar. Eu vou voltar para a minha velha vida. A velha vida de Pedro era a pescaria. Porque depois que ele foi chamado por Cristo para ser apóstolo, ele deixou a pesca. Ele foi ser apóstolo. Foi seguir Jesus. Muito de perto. Mas quando Jesus agora sepultado, ele fala, eu vou pescar. E ele levou alguns com ele. Alguns foram, nós também vamos. Irmãos, quantas vezes nós já pensamos em deixar a nossa vida transformada, a nossa passagem do velho homem para o novo homem? Quantas vezes você já pensou em largar tudo e ir embora? Quantas vezes? Passa muitas vezes pelo nosso coração. Vou largar tudo, vou pescar, vou voltar para a minha velha vida. Mas aí vem o Espírito Santo e fala, não é assim não, meu filho. Não é assim não. Você não está entendendo como é que as coisas acontecem. O seu coração já está transformado. Irmãos, quando Jesus procura Pedro, ele vai lá no mar da Galileia. E o texto bíblico diz assim, Jesus chega na beira da praia ali, eles estão lá pescando, jogando rede lá e nada pega, nada acontece. Filhos! Filhos! Eles olham, aí diz a Bíblia que João fala para Pedro, é o Senhor. Irmãos, inconfundível. Porque quando ele chamou eles, primeira vez lá no mar, foi a mesma coisa. Filhos. E agora a doce voz de Jesus de novo, naquele cenário de novo, no mar, chamando. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que o que passou pela cabeça de Pedro, talvez. Pedro, quando negou Jesus, havia um braseiro ali. E agora, quando Jesus vai ao encontro de Pedro,
tem um braseiro também ao lado de Jesus ali. Jesus está dizendo: Pedro, no mesmo cenário que você caiu, eu vou te restaurar. No mesmo cenário. Quando João fala para Pedro: Pedro é o Senhor, eu acho que passou no coração de Pedro: agora ele vai me moer. Eu neguei ele. Ele foi crucificado, eu nem estava lá. Falaram que ele ressuscitou, eu nem dei crédito, eu voltei para a minha velha vida. Agora eu vou chegar na praia, ele vai me moer. Aí Jesus tem aquela conversa com ele. E Jesus restaura. Quer dizer para você que alguns cenários da nossa vida nós passamos e isso fica na nossa memória. Alguns momentos, algumas cenas, algumas situações na família, algumas situações, tantas situações, algumas situações dentro da igreja, que nos faz ficar muito chateado, ficar muito ferido. Mas o Senhor trouxe você aqui esta noite, e talvez, para que no mesmo cenário, onde foi o cenário de dor, seja o cenário da restauração. A Bíblia diz para nós, irmãos, depois disso o Senhor apareceu para tantas pessoas, mais de 500 pessoas. Mas eu quero dizer para você, eu quero concluir o sermão, dizer que a Páscoa verdadeiramente ela precisa ser a nossa passagem da velha vida para a nova vida, e crer em Cristo Jesus que um dia Ele voltará. Crer em Cristo que o túmulo está vazio e os nossos lutos precisam terminar. Tem muitos irmãos ainda vivendo na sexta-feira da dor, na sexta-feira da paixão, e se esquecem que estamos no domingo da restauração. Nosso Senhor ressuscitou no domingo. A igreja primitiva começou a se reunir no domingo. Eu vejo que hoje é o dia da restauração. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia para relembrarmos, para entendermos algumas verdades. Porque nesta noite, irmãos, os céus anunciam novamente que Cristo ressuscitou. Para você que é crente já. Há muitos crentes, há muitos anos frequentando a igreja, mas que não expressam a alegria da ressurreição do nosso Senhor. Não expressam a alegria dessa mudança. Ainda vivendo o tempo de Malaquias. Malaquias, ele retrata um povo ali, crente, mas estava enfadado. Estava cansado, tudo era uma canseira, tudo era um fardo. E Malaquias, ele confronta o povo, dizendo: não pode ser assim. E hoje a palavra ela nos confronta, dizendo: olha, para de procurar algumas coisas por aí. Viva o Evangelho e viva com alegria essa transformação, essa passagem, mas com alegria. A ressurreição, irmãos, nos chama a transformação, a mudarmos mesmo. Para você que está indeciso, se serve ao Senhor, se não serve, qual o caminho, o rumo que vai tomar. Talvez você já tenha buscado em tantos lugares, inclusive em túmulos vazios, mas não vai encontrar nada, porque a gente não encontra. A gente não encontra nada na rede social, é uma canseira. A gente não encontra nada na política, é um enfado mesmo. Mas nós encontramos alegria em Cristo Jesus, porque Ele transformou e transforma o nosso coração. Então, para você que está nessa situação, vou ou não vou, fico ou não fico, fique. Permaneça, se fortaleça. Para você que está há muito tempo, né? Longe, talvez, e está retornando hoje a convite de alguém, e eu não conheço os irmãos aqui, não sei quem é membro, quem não é membro.
Mas talvez você, a convite veio, mas há um tempo já ouviu a palavra, conhece sobre Cristo, sabe quem Ele é. Talvez seja o dia, no mesmo cenário da restauração, que o Senhor transforme a sua vida nesta noite. E para todos nós, que somos crentes, estamos servindo ao Senhor tantos anos, permaneçamos firmes, olhando para a cruz de Cristo, vazia. Olhando para um túmulo, vazio. Olhando com os olhos da fé para a eternidade, Cristo no trono. O texto, irmãos, começa com mulheres indo ao túmulo. E termina com Pedro, o apóstolo Pedro, indo também até lá e encontrando somente os lençóis. Diz a Bíblia que ele ficou maravilhado, mas ele teve uma postura diferente daquelas nossas irmãs. Aquelas nossas irmãs anunciaram Cristo. Pedro, embora transformado por Cristo, e foi Pedro que da Bíblia que nós lemos aqui, louvado seja Deus pelo apóstolo Pedro, aquele que o Senhor restaurou, sim, junto ao mar da Galileia, junto ao mesmo cenário. Pedro foi aquele usado pelo Senhor, pai da igreja, onde a sombra dele curava as pessoas, em nome de Jesus. Pedro teve a sua vida mudada sim, transformada, seus pecados perdoados também. E esse é o nosso Senhor. A ressurreição de Cristo, irmãos, precisa causar esse impacto na nossa vida. Se não causar impacto na minha vida, na sua vida, vamos repensar algumas coisas. Essa noite de Páscoa, há uma esperança. Para mim e para você. É a noite de nós renovarmos a nossa esperança em Cristo. Dizer, olha, o Cristo que ressuscitou é o mesmo que vai voltar. O Cristo que restaurou a vida de Pedro, está restaurando nossa vida. No mesmo cenário. Que o Senhor abençoe a minha vida e a sua vida. E tem uma música que eu gosto muito. Talvez você conheça também. Ela diz assim, ó. Quer ver? Se você conhece essa música aqui. Ela diz assim, vem. Esta é a hora, é essa noite. A hora da adoração, a hora da cura, a hora de você entregar o seu coração também. Essa é a hora, essa é a noite da ressurreição, noite da Páscoa, é a noite da cura, da entrega. Você pode vir do jeito que você quiser. O Senhor vai transformar a sua vida. Está transformando o seu coração. Eu creio nisso. Venha como você está. Chama, vem. Você conhece essa música? Então vamos cantar. Vem, vem. Vamos louvar o Senhor. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher no tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração.
seja Deus. É por isso que eu falo, crente é o povo da alegria. Louvado seja Deus. Vamos orar, vamos encerrar o culto. Bênção apostólica. Estarei à porta. Não vai embora sem dar pelo menos 15 abraços. Pelo menos 15, né, irmão Jorjão? Jorjão tem cara de bravo, mas é um doce de pessoa, viu? E dá os abraços apertados, ele gosta de dar abraço, cuidado. Mas ele moe a gente assim. Vamos orar, que Deus seja louvado por tudo isso. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te adoramos na beleza da tua santidade, ó Deus. Tua santa palavra nos convida a te adorar. Tua santa palavra nos convida a virmos, a chegarmos ao Senhor da graça, ao Deus de todo amor, ao Deus que cuida de nós, transforma o nosso coração. Ó Deus, que nossos olhos possam estar na eternidade, não nas nossas situações, não em luto, não em dificuldades, mas no túmulo vazio, ó Deus, em Cristo ressuscitado, ressurreto, e que um dia voltará a nos buscar. Leva-nos, Senhor, em paz e segurança nos nossos lares. Nos permita, Deus, retornarmos para um novo culto, adoração ao Senhor, reunião dos santos. Ó Deus, que a nossa semana seja semana de bênção, semana de vitória. Que a agenda, o Senhor cuida da nossa agenda. Que a agenda não é nossa, o Senhor transforme e mude o nosso horário, rotina, para que nós assim possamos continuar te servindo. Louvado seja Deus por tudo isso. E nós assim oramos e fazemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus o Pai, a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja e permaneça sobre tua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Louvado seja o Senhor.